Fala aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre 12 estratégias práticas para captação e fidelização de clientes pensando no ambiente de prestação de serviços, né? Onde o profissional de educação física, o gestor, o proprietário de academia costuma ter esta preocupação em não só captar, mas fidelizar os seus clientes dentro da academia ou o profissional de educação física tendo essa necessidade com relação a ter alunos, né? No caso da atuação como personal trainer. Basicamente a gente vai falar sobre como traçar o perfil do seu aluno ou da sua aluna, em que momento isso pode ser feito e causar um impacto positivo na experiência nos primeiros 30 dias, certo? Nos primeiros 30 dias de prescrição do exercício físico ou da experiência que essa pessoa vai ter com, com você, né? Sendo o profissional da vez que vai prescrever esse exercício para ela, para essa pessoa, ou com o proprietário e gestor de academia, os primeiros 30 dias deste aluno na sua academia. Por que eu coloquei essa experiência nos primeiros 30 dias? Às vezes nós nos atentamos a criar prazos, né? Estipular prazos aí de monitoramento do aluno, 60, 120 dias, e os primeiros 30 dias são muito importantes. Por quê? Porque essas pessoas que têm essa característica de entrar e não se fixar dentro de um protocolo de exercício físico, isso vai acontecer não em 6 meses, 12 meses. Às vezes as pessoas elas desistem antes mesmo, né, das 8 primeiras semanas. Então, as 4 primeiras semanas, ou seria os 30 dias, vai ser muito importante para que você, a priori, trace o perfil do aluno ou da aluna e nos 30 dias subsequentes você causar um impacto positivo na experiência do exercício físico para essa pessoa. E quando eu falo de impacto positivo na experiência dos primeiros 30 dias, não estou dizendo só na entrega com relação aos benefícios do exercício físico que estão intimamente ligados ao protocolo, mas o que a gente já vem conversando aqui em outros vídeos é se atentar em questões além do protocolo. Protocolo muito importante, porque a pessoa ela vai ser modulada, vamos dizer assim, nessas percepções de que o exercício físico esteja entregando para ela todos os benefícios e correspondendo às expectativas do porquê que ela entrou, né, na academia, ou o que ela está buscando na academia. Mas a gente, como professor de educação física, é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês, é considerar, além dessa questão, outras questões relacionadas ao comportamento. Então, quando a gente fala de traçar o perfil do aluno ou da aluna, a gente pode pensar em, inicialmente, durante o processo de anamnese, avaliação física, você pode inserir algumas perguntas para identificar em qual estágio motivacional o aluno se encontra. Então, a gente pode recorrer aí a alguns estudos científicos, né, que estudam essa questão da motivação aplicada ao exercício físico. Vocês vão ver que existem alguns questionários que são utilizados para tentar identificar, né, em qual estágio motivacional o aluno se encontra. Isso vai ser muito importante, porque se você, a partir disso, o profissional, a partir disso, consegue identificar se são fatores extrínsecos e quais os tipos desses fatores extrínsecos ou fatores intrínsecos que estão motivando aquela pessoa a procurar o exercício físico, você identificando, né, esses estágios, né, com perguntas simples, né, o porquê que você está procurando o exercício físico, quais os motivos, e aí, a partir disso, né,
você pode direcionar, né, o seu trabalho, pensando não só no ponto de vista de protocolo, mas também de comportamento, para entregar e causar, né, aquela sensação que a gente já discutiu em outros vídeos também, de pertencimento daquela pessoa ao ambiente do exercício físico, ao estilo de vida relacionado ao exercício físico. Então, existem algumas estratégias, e dentre essas estratégias, durante o processo de anamnese e avaliação física, além das perguntas, né, que já são feitas pelo profissional para que ele entenda melhor o seu cliente, né, do ponto de vista de saúde, enfim, de outras questões, traçar o perfil do aluno do ponto de vista motivacional pode, né, balizar aí as suas tomadas de decisão com relação à sua atuação, né, para entregar o que aquela pessoa está procurando no ambiente relacionado ao exercício físico, como eu já disse anteriormente. E aí você vai nessa conversa, né, nessa identificação desse estágio motivacional, identificar barreiras e desafios que fizeram essas pessoas a desistir do exercício físico no passado. Uma pergunta básica, né, que se faz durante o processo de anamnese, por exemplo, é perguntar se a pessoa já se exercitou, né, ou quanto tempo ela está sem se exercitar. E basicamente durante essa conversa as pessoas às vezes podem, e se elas não entrarem nesse assunto, o profissional deve entrar, tentar descobrir o porquê que essas pessoas têm às vezes a adesão, né, que há uma diferença entre adesão e aderência. Por que elas têm adesão? Ou seja, elas têm a iniciativa de entrar por algum motivo, como eu disse para vocês, algum fator extrínseco, mas elas não têm aderência, ou seja, elas não continuam e ficam sempre nesse processo, né, de inicia ali, fica algumas semanas, por algum motivo desiste. Então, você identificar essas barreiras, esses desafios que fazem essas pessoas desistir do exercício físico, ou que fizeram elas desistir no passado, pode também auxiliar dentro dessa perspectiva de que você atue, né, tentando cercar esse problema, vamos chamar assim, para que ele não se repita e aí a pessoa realmente e definitivamente tenha aderência ao exercício físico, correto? Então, traçar o perfil do aluno nesse primeiro momento é bem importante. E aí, quando eu falo de causar o impacto positivo na experiência nos primeiros 30 dias, isso vai de encontro muito àquilo que a gente já conversou também em outros vídeos anteriores, com relação àquela sensação de alta eficácia e de competência relacionada ao exercício físico. Então, acaba que desenvolver estratégias para ajudar essa pessoa a aderir a um novo estilo de vida, e para isso monitorar as variáveis já na entrada do aluno na academia, certo? Então, também, mais uma vez, variáveis relacionadas ao treinamento, né, a carga de treinamento, enfim, porque isso você minimiza a questão de tentativa e erro, né? Porque dentro dessa perspectiva de tentativa e erro, quando a gente fala de prescrição do exercício, pode ser que algumas questões, como por exemplo, né, eu vou tentar identificar uma carga ótima ou um percentual de carga em que eu queira trabalhar os objetivos ali do meu aluno. Você fazendo o registro, o monitoramento e o controle dessas variáveis, né, de carga interna, de carga externa, você minimiza esse período, né, de tentativa e erro, e isso faz com que a pessoa tenha, né, ali o treinamento já nas primeiras semanas adequado ao seu nível de aptidão física. E isso, né, do ponto de vista de protocolo, também vai se aplicar do ponto de vista de comportamento. Você identificando o porquê que essa pessoa está procurando o exercício físico, e isso pode ser feito, como eu disse anteriormente, já no processo inicial, né, durante a anamnese ali que é feita na avaliação, você pode determinar, né, o que aquela pessoa está procurando do ponto de vista comportamental e algumas modificações que precisam ser realizadas para otimizar a experiência daquela pessoa do exercício físico.
Então, a gente também já discutiu em vídeos anteriores, para quem quiser pegar aí o fio da meada do que eu estou dizendo, né? Só acessar o nosso canal lá do YouTube, que vocês vão ver que já foram postados vídeos tratando sobre essa relação entre protocolo e comportamento, aonde diferentes pessoas procuram exercício físico por diferentes motivos. E aí esses motivos, eles quase sempre são os motivos que vão realmente ser levados em consideração para que a pessoa continue ou não realizando o exercício físico. Então nós temos fatores como a, a sociabilidade, né, a própria estética, a competitividade, controle de estresse. As pessoas vão procurar o exercício físico por algum motivo, pensando do ponto de vista, né, não só relacionado ao protocolo, né? Por exemplo, sociabilidade. Algumas pessoas, quando descobrem que tem essa característica de gostarem, né, mais de aulas coletivas, né, que tem a música envolvida, enfim, aulas coreografadas, que sempre são muito dinâmicas, sempre estão em mudanças, né, ali do que é feito dentro da aula, e isso faz com que a pessoa realmente tenha essa identificação, né? Se eu for levar em consideração só o protocolo, às vezes, no primeiro momento, eu posso dizer para ela que o interessante para ela era treinar musculação, só que ela não tem esse perfil, porque musculação é algo, né, pelo menos o que muitas pessoas têm de pensamento a priori sobre a musculação é que é algo monótono, algo introspectivo, que é ali você com você mesmo, os mesmos exercícios, às vezes sequências. A gente sabe que não é assim. Quem é profissional da área tem inúmeras formas de tornar, né, esse tipo de exercício o mais dinâmico possível, mas as pessoas ainda têm, principalmente com relação à musculação, eu percebo muito isso na prática, de achar chato, enfim. Então, durante a anamnese, você identificando como esse exemplo que a gente está tratando aqui, que essa pessoa tem mais o viés de procurar ou de associar o exercício físico e está buscando o exercício físico por sociabilidade, não somente por sociabilidade, mas também buscando sociabilidade, explore isso. Explorando isso, o profissional explorando isso, você causa esse impacto positivo na experiência. E como eu disse para vocês, isso tem que ser identificado já nos 30 primeiros dias. Por quê? Porque os estudos mostram que as pessoas desistem, né? E mais da metade das pessoas, né? Ou a metade das pessoas desistem nos 6 primeiros meses. Já tem estudos que mostram taxas de desistência aí relacionadas a 30, 35% já nos 3 primeiros meses. Na prática, né? Depois vocês podem até deixar aqui nos comentários do vídeo o que vocês observam, né? Com relação a esse tempo de desistência das pessoas. Algumas pessoas desistem por semanas, levam em consideração aí de fechar planos anuais, semestrais, enfim, e depois de 2, 3, 4 semanas a pessoa some da academia e você nunca mais a vê ou a vê de forma esporádica na academia. Então, né, aqui no vídeo a gente está tratando algumas estratégias para minimizar essa questão da desistência e aumentar a adesão e a aderência desse aluno. Uma outra estratégia, né, que pode ser utilizada quando a gente pensa nessa questão de maximizar experiências positivas para o seu aluno durante e após as sessões de exercício é considerar fatores relacionados à progressão e regressão dos movimentos prescritos. Como eu disse no início desse slide, principalmente também nesses primeiros 30 dias, para aquelas pessoas que estão buscando o exercício físico por fatores, por exemplo, extrínsecos, uma indicação médica, enfim, por ela não estaria ali, mas por algum outro motivo ou algum outro fator extrínseco, ela está iniciando a prática do exercício físico. E aí o profissional de educação física ele tem um papel muito importante, que é nesse primeiro período,
provavelmente essa pessoa vai ter um baixo nível de aptidão física, às vezes vai ter vai ter um repertório motor fraco, né, pobre. Então, essa questão de considerar fatores, como aqui eu coloquei um exemplo, né, progressão e regressão dos movimentos prescritos. Você, por exemplo, né, como também já foi dito em outras aulas aqui do canal, você prescreve o movimento de agachamento. Um exemplo simples. E aí essa pessoa, por algum motivo, ela não consegue realizar dentro de um padrão de movimento esperado. Se você continua insistindo em ensinar aquela pessoa daquela forma, enfim, ou naquele padrão que é o padrão ideal, mas que por algum motivo ela não está conseguindo, considere em fazer, por exemplo, um movimento de regressão, que seria o quê? O simples fato de sentar e levantar. Que você continua mantendo, né, a musculatura alvo em que você está querendo trabalhar, no caso aqui seria da ênfase em quadríceps, por exemplo, né, mas você regrediu o padrão de movimento para que ela consiga fazer e isso não impacte negativamente no sentimento dela de alta eficácia, né, como eu disse para vocês, ou seja, ela se sentir capaz de fazer aquele movimento e para não causar aquela sensação, né, de incapacidade. Nada pior do que uma pessoa, principalmente estando num ambiente, né, onde outras pessoas estão realizando também movimentos e aí para essa pessoa, né, que está iniciando o exercício físico, que está com baixo nível de aptidão física, ela pode se sentir constrangida, né, e porque você, como profissional de educação física, não teve a capacidade de fazer ou de relacionar esses fatores de progredir e regredir em cada movimento. Você tem o movimento considerado padrão, mas tem que considerar regredir ou até progredir a partir do momento que você certifica que aquela pessoa já está conseguindo desenvolver, né, um padrão de movimento ali que você julga como sendo ótimo, e aí essa progressão vai dentro do que a gente estava dizendo anteriormente, de não deixar o treinamento monótono, um treinamento chato, sem desafios, porque isso também vai motivar as pessoas a tentar, né, se manter e achar isso interessante dentro dessa perspectiva de continuar a se exercitar. E aí, além, né, dessa relação do movimento, a questão da duração, intensidade do exercício, esse incremento ele deve ser feito, né, de forma moderada e progressiva. Às vezes a gente observa que alguns profissionais tentam colocar métodos à frente de princípios, né? Então a gente tem aí dentro da educação física os princípios gerais do treinamento físico, então levar isso em consideração sempre. Os métodos estão aí para otimizar esses princípios, mas a base, né, ela tem que vir primeiro. Então, não colocar métodos à frente de princípios, né? Colocar ali, então, incremento moderado e progressivo, duração e intensidade do exercício, né? As pessoas têm limiares diferentes com relação a desconforto, a dor, então isso pode ser uma dos motivos, né? Por exemplo, uma pessoa ela vai numa sessão de treinamento, essa sessão ela foi intensa demais ou durou a mais do que aquela pessoa realmente suporta, e isso vai gerar nela, né, durante o exercício aquele desconforto relacionado ao exercício, enfim, e após uma dor muscular tardia, que para algumas pessoas isso é uma desculpa, vamos chamar assim, para que ela não retorne ou não continue com o exercício físico. Por quê? Porque ela sempre vai associar que quando ela for treinar, ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto. Então, sempre levando em consideração, mais uma vez, e não tem como fugir e repetir isso exaustivamente, a relação do protocolo e do exercício físico. Às vezes, essa questão relacionada à duração e intensidade parte até do próprio aluno, né, da própria pessoa.
Então, o profissional de educação física tem que estar atento a isso, porque as pessoas que não têm conhecimento teórico e técnico, né, de tudo que permeia, né, a educação física, essas pessoas acham que quanto mais tempo elas ficarem na academia ou quanto mais intenso for o exercício, melhor vai ser. E aí o profissional tem que estar atento para como, como que eu vou dizer, ele vai prover essa pessoa, né, ele vai prover informações para essa pessoa de que não é bem assim e tentar, né, desenvolver essa estratégia para ajudar eles a se adequar, né, dentro do que está sendo prescrito com relação a movimento, duração, intensidade e por aí vai. Perfeito? Então, sempre a gente vai lembrar então que quando a gente fala de motivação ao exercício físico, a gente está falando de fatores psicobiológicos, né, associados. Não tem como eu dissociar o que é psicológico e o que é biológico, né, levando em consideração aquilo que eu sempre digo, que o corpo humano é um sistema biológico dinâmico, então tudo acontece de forma integrada. E aí, quando a gente fala disso, né, dessa interconexão, a gente está falando que experiências podem influenciar a tomada de decisão do aluno em repetir, né, ou seja, continuar a prática do exercício físico ou desistir. E aí que o profissional de educação física pode entrar, né, com essas estratégias para identificar e tentar minimizar aqueles pontos negativos e maximizar os positivos. Para que quando a gente fale, né, de motivação ao exercício físico, a gente está falando dessa prescrição, deve considerar a relação protocolo e comportamento para aumentar, né, as chances de adesão e aderência ao exercício físico. Obviamente que vão existir barreiras, né, com relação a tempo, com relação à própria estrutura da academia, segurança, enfim, vários outros fatores somados podem influenciar para que essa pessoa continue ou não dentro ou cumprindo, né, um protocolo de exercício físico. No entanto, existem algumas variáveis que foram essas que a gente conversou hoje, que podem ser de alguma forma controladas e entendidas pelo profissional de educação física, e aí a gente entende que o profissional que leva em consideração essa relação, né, protocolo e comportamento, aumenta, né, as suas chances de tornar o exercício físico uma experiência positiva para o aluno ou para a aluna, e que isso, obviamente, vai acabar impactando na adesão e na aderência ao exercício físico. Beleza? Então, qualquer sugestão, dúvidas, estamos com a página no Instagram, Exercise Consultoria Científica, no canal no YouTube. Então, ativa as notificações para sempre ficar atento e ligado quando saírem novos vídeos. Qualquer sugestão, dúvidas, enfim, vocês podem se sentir à vontade aí para mandar um direct lá no Instagram ou comentar aqui nos vídeos, né, nesse ou em outros vídeos do YouTube. Beleza? Abraço aí para todo mundo. Logo a gente discute, né, outros assuntos sempre relacionados à área da educação física. Espero ter contribuído de alguma forma com essa temática, né, e vamos discutir sempre, né, buscando melhorar a área, né, da educação física de uma forma geral. Ok? Abraço a todos e até mais.